Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma aula, hoje, 28 de maio, né? Aula do caderno 21º, e nós vamos estar falando hoje sobre o processo e análise do aluno perfil AVE e AEE, né? O processo e análise do aluno que é perfil do auxiliar da vida escolar e do profissional que traz o atendimento educacional especializado. Nós vamos falar sobre todo o processo, como é que faz, como é realizado esse processo para esses alunos, a gente identificar a Secretaria de Educação, juntamente com toda a escola, identificar quando o aluno ele deve ter direito ao auxiliar da vida escolar e quando o aluno ele tem o direito de estar na sala de recurso, né? Antes, nós tínhamos um processo bem diferente, um processo que muitas das vezes se tornava até injusto, mas era um meio que as secretarias municipais, juntamente com as escolas públicas, tinham de ofertar esse direito dentro desse processo para a escolha desses alunos, ou a seleção desses alunos, melhor dizendo, para esses direitos garantidos. Hoje nós temos aí toda uma estrutura de documento, de instrumento, que também faz parte do processo para garantir esse direito ao aluno e saber qual aluno perfil para o auxiliar da vida escolar e qual aluno perfil para a sala de recurso atendimento educacional especializado. Bom, o processo de identificação, análise e acompanhamento dos alunos público-alvo da educação especial, ou seja, já está dizendo, né, gente? Público-alvo da educação especial. Pronto, primeiro critério para a gente colocar dentro do processo de seleção desses alunos que têm esse direito. Ele tem que ser aluno da educação especial, não aluno da inclusão, que são os alunos da educação especial. Quais são os públicos? Pessoa com deficiência, né? Transtornos e altas habilidades e o transtorno do espectro autista, né? O autista, ele tem esse direito também porque ele faz parte do público da educação especial. Envolve diferenciar duas siglas essenciais no ambiente escolar, né? Lá na escola nós temos duas áreas, dois profissionais que diferencia suas siglas, tipo AVE, que é o antigo, tem lugar que ainda chama de cuidador, tem estado do nosso país que chama de mediador, profissional de apoio de auxiliar e inclusão, mas a nomenclatura correta usada principalmente no nosso estado é AVE, auxiliar da vida escolar. Embora muitos municípios ainda estão se adaptando a essa nova nomenclatura, né? E o AEE, que é a sigla referente ao atendimento educacional especializado, ou seja, os professores que atuam na sala de recurso ou atuam com a itinerância do atendimento educacional especializado, né? Frequentemente refere-se a essas siglas perfis específicos dado pelo próprio MEC, né? Constituindo isso a nomenclaturas desses profissionais. Definições dos papéis. Vamos falar primeiro, gente, do papel do AEE, né? Dentro desse processo, né? Para quem que esses alunos vão ser selecionados? Para profissionais especializados no atendimento educacional especializado. Público-alvo, alunos com deficiência, transtornos globais, TEA, altas habilidades, superdotação. O foco desse processo é que esse profissional contratado, ele vai trabalhar eliminando barreiras para garantir o acesso ao currículo regular. Observe que o trabalho do profissional do AEE, ele não é dar aula, ele não é dar reforço,
o trabalho dele é eliminar ao máximo as barreiras da especificidade daquele aluno para que garantir o quê? Eu já sei que é para eliminar as barreiras da especificidade, mas para eu garantir o quê? Reforço escolar, aula, não. Acesso ao currículo regular. Preparar esse aluno para ele estar na sala de aula no turno oposto, eliminando as barreiras das suas especificidades, eliminando as barreiras do autismo, eliminando as barreiras das comorbidades que vem junto com esses transtornos, eliminando as barreiras da deficiência dele, seja física, seja visual, seja auditiva, seja sensorial, né? Então, a gente precisa eliminar as barreiras peculiares que traz saturações, né? Fragilidades nas interpretações precoces dos alunos que têm altas habilidades de superdotação. Né? Então, tá aí a base da definição para esse público, né? O foco dele e o local é aonde? Realizado na sala de recursos multifuncionais, geralmente no turno inverso ao da classe comum. Existem aí situações que a gente acaba atendendo no próprio turno, porque questões regionais, distanciamento de localidades, e aí entra o AE híbrido, né? Que lá na frente, em outra temática, nós vamos estar embasando mais sobre esse conteúdo. O perfil do AVE, apoio da vida escolar, né? O público, alunos que necessitam do auxílio em atividade da vida diária. Observe que busca entender a referência do público da educação especial, mas nem todos têm essa necessidade. Então, o papel do auxiliar da vida escolar é para com os alunos que necessitam, gente. Nem todos os autistas necessitam, nem toda pessoa com deficiência necessita. É para quem dele precisa. Precisa de quê? Apoio na alimentação, na higienização, na locomoção, ou com demandas específicas de adaptação e acessibilidade física e comportamental. Onde é que vocês estão vendo aí que é papel do auxiliar da vida escolar, dar aula, dar reforço, fazer as atividades, trazer atividades adaptadas? Onde é que tem aí? Porque não é papel dos AVEs. Tá certo? Então, o que compete ao AVE é simplesmente isso. Agora, lógico que isso vai estar dosado a necessidades maiores desse aluno. Muitas das vezes tem atividade, mas o aluno ele não entendeu, ele tem um bloqueio. Naquele momento ele não está legal para responder. Lógico que o AVE nesse momento ele vai intervir, ele vai estimular. E muitas das vezes para ele intervir e estimular, é necessário que ele se envolva no pedagógico. Mas isso é um caso à parte, né? Isso é um caso à parte. Se realmente houver a extrema necessidade. Né? Fluxo do processo. O fluxo do processo desse análise para a seleção, o sucesso da inclusão depende de um processo estruturado em 4 etapas principais. Quais são elas? Triagem e busca, avaliação inicial, que hoje a gente pode partir para o estudo de caso, parecer técnico, né? É o registro para que a gente perceba que aquele aluno é público de uma AVE, é público da sala de recursos. Plano de ação, construção do PEI, né? Ou PBI, que hoje é o mesmo PEI, né? Tem que ser construído. Se esse aluno ele é público de uma AVE, se ele é público da sala de recurso, ele é público de PEI, né? Monitoramento, reavaliação contínua. Sempre está avaliando, monitorando todo o processo pedagógico, todo o processo da sala de recurso, todo o processo do AEE, monitorando esse aluno ao desenvolvimento dele, né? Passo 1, identificação à triagem, observação ativa ao professor, regente e sala de aula. Coleta de histórico escolar anterior e relatórios médicos ou terapêuticos. Entrevista inicial com a família para compreender o contexto familiar. O passo 2 é uma avaliação pedagógica especializada, né, através de dinâmicas, mapeamento, análise do nível. O passo 3 elaboração do plano de desenvolvimento ou do plano educacional individualizado, que é o PEI,
né? O passo 4, aí já está dentro do contexto do estudo de caso. Análise de impacto e reavaliação, registro diário, semanal do avanço do estudante, né? Reuniões periódicas entre o professor do AE e o professor do ensino regular daquele aluno e ajuste das estratégias pedagógicas conforme o ritmo de desenvolvimento do aluno, né? Então, vocês precisam entender que existe esse processo para que o aluno ele desenvolva, para que o aluno ele esteja, né, no caminho certo e para que identifique a seleção, a indicação desse aluno, né? De uma forma justa para que nós não possamos estar sendo injusto com os alunos qual estão sendo investigados, né, a um diagnóstico ou também a essa garantia de direito, né? O terceiro ponto traz aí o critério de análise do sucesso pedagógico, né? Para garantir que o processo seja eficiente, pedagógica, presta atenção, perdão. Para garantir que o processo seja eficiente, a equipe pedagógica deve analisar os seguintes indicadores. Presta atenção aqui nessa pauta, viu, gente? A autonomia tem que ser eficiente aos critérios da especificidade desse aluno, né? Evolução do aluno nas tarefas diárias e na locomoção pela escola, né? Essa autonomia não é somente do aluno. A escola ela tem que trazer isso para que o aluno desenvolva uma evolução do aluno nas tarefas diárias, na locomoção, que muitas das vezes a questão é motora, pela escola. E aqui eu vou além, cognitiva, linguagem, né? Não só psicomotora, afetiva. É necessário que a escola estimule isso para que a criança venha progredir, para que o aluno venha evoluir. Interação social, muita atenção nisso aqui. Nível de engajamento com colegas e participação em atividades coletivas. É necessário ter essa interação, tanto da parte do professor, quanto da parte do aluno a qual ele está almejando que interaja. Comunicação, ampliação de capacidade de expressar necessidades, dúvidas e sentimentos, né? A aprendizagem também é um dos critérios de análise do sucesso pedagógico. Domínio progressivo das habilidades propostas nas adaptações curriculares. Ou seja, é preciso que haja um domínio progressivo, tanto na construção da adaptação de atividade, quanto na resposta que esse aluno vai dar àquela atividade adaptada. E aí você vai ver se ela foi adaptada qualificada ou uma adaptação que você adaptou e foi uma adaptação falida, né? Essa é a resposta se não tiver o domínio, né? Aí a gente percebe que todos esses critérios, gente, de análise do processo para que o aluno ele possa progredir, ele possa ter essa qualidade na sala de aula, depende de toda essa conjuntura, né? Toda essa equipe profissional, para que eles possam estar engajados nisso. É necessário que o profissional ele cumpra com seu papel, ele cumpra com sua responsabilidade. E hoje, a maioria das situações que acontecem na escola em relação ao mundo inclusivo, né? Esse desleixo, essa falta de compromisso, né? São com profissionais que, na verdade, ainda não entenderam o processo, né, de inclusão. E falar hoje de um tema tão importante quanto o processo de análise é porque muitas famílias se perguntam, mas por quê? Como é feito isso? Para um dá o direito, para outro não dá. Não é que para um tem um direito, para outro não tem, gente. Toda pessoa neurodivergente, ela tem seus direitos garantidos. Precisamos saber quais são os direitos e para quem é esse direito. Não quer dizer que um direito para a pessoa neurodivergente são iguais. Os direitos não são iguais, né? Nós vamos falar aí do direito, né, do processo de seletividade, ou melhor dizendo, do processo de seleção para a análise do aluno perfil AVE e AEE, que são
público da educação especial, né? Como é feito isso? Pelo menos eu vou falar dos municípios que eu trabalho, né? Dos que já trabalhei e como é feito esse processo tecnicamente, né? Primeiramente, é necessário que haja uma organização no ato da matrícula, né? Tudo isso começa aí, gente, né? A partir do momento que a gente matricula aquele aluno, que aquele aluno tem uma especificidade, que ele é perfil pelo diagnóstico, ou seja, agora pelo estudo de caso, ele é perfil de uma AVE, a gente vai correr, né, pela especificidade dele, né? Qual é o público dele? Ou seja, é uma pessoa com deficiência? É um TEA, né? É uma pessoa que tem altas habilidades de superdotação, público da educação especial, pronto. Esse aluno, ele vai ser um aluno perfil, né? Se tiver a necessidade. O laudo não vai dizer se tiver a necessidade, porque o laudo não registra a atualidade. Mas o estudo de caso, sim. Por isso que é importante estudo de caso para quem não tem laudo e para quem tem laudo. Porque a atualidade vai vir no estudo de caso. Ele não vai vir no laudo, né? O laudo vai ficar para trás, vai ficar obsoleto. Ele vai passar tempo, ele vai usar o tempo passado. Atualidade ele não vai poder dizer. Já o estudo de caso vai poder dizer. Por essa razão, o estudo de caso é para alunos com laudos e para os alunos sem laudos, né? Nesse ato da matrícula, eu sempre digo para os gestores, cuidado, não matriculem mais de 3 alunos com especificidade de nível 2, 3, na mesma sala. Ah, mas é por faixa etária. Mas vamos ter esse olhar sensível e humano. Eu sei que é por faixa etária. Eu sei que o censo pede por faixa etária. Mas quando se trata de algo específico, a gente tem que abrir uma exceção, né? Porque se o gestor, ele matricula na sua escola 4 alunos de suporte 3 em uma sala, um exemplo, do sexto A, tem 4 alunos do suporte 3, porque todos 4 têm 12 anos. Todos 4 têm 12 anos, né? Gente, isso significa que dentro dessa sala, por direito, né, por garantia de direito, vai ter que ter 4 cuidadores. Olha quantos profissionais tem que estar dentro da sala, né? E isso é ruim para o pedagógico. Ai, como é que vai fazer? A gente pode ter outras opções. Coloca um no sexto A, coloca um no sexto B, coloca um no sexto C, né? Principalmente escolas de maiores portes, que tem até D, E, dependendo do quantitativo da faixa etária, né? Então tem toda essa logística no ato da matrícula. Eu sempre gosto de fazer uma carta aos gestores, explicando a necessidade, as complicações, como orientá-los nesse ato da matrícula para que as coisas saiam organizadas. Quando começar a selecionar os AVEs para devidos fins e para o público. Esse aluno mesmo, principalmente agora que vai estar passando por um processo do estudo de caso, é necessário que a equipe multidisciplinar, um psicólogo, um assistente social, um psicopedagogo, avalie esse aluno. Não é pegar ele pelo laudo e dar a sentença que ele tem, que ele não tem. É avaliar esse aluno no processo da contratação. Percebeu que ele é público? Vamos agora avaliar o perfil do profissional. Quem é o profissional? É Bertolino. Aí ele pode ser indicado por quem for, gente. Pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, por quem for, pela família. Tem que ser avaliado se aquele profissional ele tem um perfil para lidar com esses alunos. O processo é assim, gente. Eu não sei no município de vocês como é redigido, como é feito, como é construído esse processo. Mas o processo, principalmente nos municípios que eu trabalhei enquanto gestor da modalidade da educação especial inclusiva, né? Tanto da assistência ao educando, que é a política de inclusão, quanto do CRIES, que é a política da educação especial. O processo tem que ser dessa forma. O profissional tem que ser lapidado primeiro para depois ser contratado. Mas, infelizmente, na maioria das vezes não acontece dessa forma,
né? Mas a gente não vai entrar nesses critérios. Então, dessa forma aí, a gente faz a planilha dos alunos que têm a necessidade, a planilha dos profissionais para essa investigação, para essa lapidação, para esse monitoramento enquanto papel do profissional, né? Prepara a primeira formação continuada, porque agora no ato da contratação ele tem que apresentar a carga horária de 180 horas de um certificado, que ele está pré-preparado para exercer a função, né? Tanto o profissional do AEE, que é 360 horas, quanto o profissional do AVE, auxiliar da vida escolar, que é 180 horas. Tá na lei. Não é um decreto, não é algo municipal. Tá na lei. É lei, é decreto federal. Tem que ter, né? Então, assim, a gente precisa entender que o processo ele é feito dessa forma. Ele não deve ser um processo, né? De qualquer jeito. Cabide de emprego, né? Bote fulano porque é parente de ciclano. Vamos botar fulano, coitadinho aqui, tem que receber um dinheirinho porque, né, tá passando necessidade. Ah, bota ciclano porque ciclano gosta de criança assim. Não é gostar. É saber exercer o seu papel enquanto a função a qual foi ortogada. Então a gente precisa entender que o processo ele não é um processo qualquer. Se por aí está existindo um processo para qualquer, tá errado. É por isso que a gente tem conflitos na sala de aula de profissionais com o profissional regente. É por isso que a gente tem conflitos de profissionais do ABE que não tem responsabilidade, falha, né? Coloca atestado direto, fica em uso de celular, né? Responde o profissional regente da sala, responde coordenação, não tem compromisso, né? Faz o trabalho de qualquer jeito, falido, não tem empatia nem amor pela criança a qual ele está na responsabilidade, né? Cria conflitos com a família. Olha quantas coisas acontecem quando a gente faz um processo de qualquer jeito. Não é verdade? Então a gente precisa entender que há um processo e o processo deve ser dessa forma qual eu estou falando aqui para você. Se fizermos dessa forma, né, saibam que vai ter sucesso, vai ter qualidade. Por quê? Quando é feito de uma forma coerente, né, de uma forma correta, de uma forma justa, a gente até tem a resposta com rapidez, com brevidade, dos próprios profissionais que não se identificam. Quantas vezes no dia da formação, acabou a formação que eu falei, critério do papel do AVE, vários AVEs me procuraram, Jadson, não é para mim, esse trabalho não é para mim. Infelizmente, não dá para mim, porque eu vi que é uma responsabilidade ao qual eu não vou ter esse compromisso. Então, para mim, não dá. E ali, na hora, com o quadro fechado, a gente tem que pegar a reserva, porque a gente pega currículos, né? Pegar a reserva de currículos para ver quem está mais próximo, chamar, fazer aquele processo de investigação de novo, de lapidação, né? Para conhecer a personalidade, para imbuir esse profissional dentro do quadro e a criança ter o direito garantido que está aguardando lá na porta dentro da sala de aula. Né? Então observe de que forma é realizada, gente. Não é uma coisa assim, de qualquer jeito, não. Vamos empregar fulano e jogou lá dentro, como muitos municípios fazem. E a gente recebe N situações, questões drásticas, né? De profissionais que não avançam porque tá no lugar errado, foi colocado no lugar errado e não desenvolve, não vai desenvolver. Assim é o profissional do AEE, né? Que muitas das vezes é contratado, não buscam se realmente... Tem um município que eu tô achando muito interessante, com o qual eu tô trabalhando, que o supervisor, ele tá buscando, né? Ele tá buscando todo o histórico de formação dos profissionais. E encontrou vários irregulares. E aí vai ficar
vai ficar no trabalho, sendo que o decreto diz que tem que ter pelo menos as 360 horas o curso, sendo que nem tem nem tem o certificado da licenciatura ainda. Eu não estou falando de especialização, não. Estou falando do curso de 360 horas, que pode ser o curso técnico, curso profissional livre ou especialização. Mas para ter esse curso técnico, tem que apresentar um certificado de licenciatura. E descobriu que tem profissional do AEE que já está trabalhando e que não peguei ainda na faculdade, não. Como é isso, gente? Como é que faz isso? Como é que eu contrato um profissional que ainda não apresentou sua certificação ou que ela pode ser duvidosa? Eu não estou aqui falando que o profissional não seja. Eu não provo. Mas até esse certificado chegar, ser provável, é duvidoso. Eu não sei se é ou se não é. E quando foi apertando, muitos revelaram que não pegou certificado ainda, que a faculdade não entregou. E como é que vai trabalhar? E se não for? E se for? É duvidoso. Então é preciso ter clareza, começando pelos profissionais. O processo de análise tem que ser justo, tem que ser dessa forma. Nós estamos entregando profissionais a tesouros. A tesouros. Alunos que necessitam da empatia, a qualificação de sua função, do seu profissionalismo. Né? Então a gente precisa entender que é um processo complicado, porque a parte partidária envolve nesse momento e acaba sufocando, né, essa política pública enquanto função e profissionais. Tá aí a aula de hoje que falou sobre o processo de escolha, de seleção, do direito garantido ao aluno enquanto profissional AVE e AE e de que forma ela deve ser realizada. Tá certo, gente? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma ótima noite. Está se aproximando o final de semana, né? Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o seu Deus nos permitir.